1 Timóteo aí então, capítulo 6, do versículo 3 em diante, é onde nós vamos meditar hoje na palavra de Deus. Nós vamos ler Timóteo aqui do 3 até o 10, mas nós vamos passar pela carta. Então você fica atento aí, está comigo aqui, amém? Está cansado, está cansada? Nós vamos orar para Deus te revigorar agora aí, abrir mais o seu olho ainda, não é? Não te deixar tão confortável aí na cadeira macia, né? Senão você fica muito tranquilo aí, e aí você vai encontrar com o rei dos seus sonhos, né? Não, ele está aqui, ele quer falar com você, amém? Vamos ler, a palavra diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, leiam os irmãos o 4. As polêmicas sem fim, que não terminam, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo, leiam os irmãos o 8, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilha e em muitos desejos insensatos e nocivos que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz, é o cerne de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Nós acabamos de orar, pedindo para o rei reinar sobre nós e para ele falar conosco. Amados, essa é uma carta de um pai para o filho. Se você voltar aí, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, também no versículo 18, você vai ver Paulo dizendo assim: Timóteo, meu filho, você é meu filho. Eu não estou falando com um amigo, eu não estou falando com alguém que eu conheço de longe, você é meu filho. Eu tenho amor por você, Timóteo. Timóteo, você é um filho que Deus me deu, e você é o filho que Deus me disse que eu deveria discipular, que eu deveria ensinar, e que eu deveria dar responsabilidades, Timóteo. E eu te responsabilizei. Se você voltar no capítulo 1, você vai ver que Paulo diz: Timóteo, por essa razão eu te deixei em Éfeso. Para que Paulo deixou Timóteo em Éfeso? Para mostrar para o seu filho que existem compromissos, existem responsabilidades, deveres de um pastor. Vai comigo, capítulo 1, versículo 18. Olha o dedo aí, está com o dedo bom, irmão? Está com o dedo bom aí, com os olhos bons também? Se não tiver, pode pôr as lentes, como diz os hispanos, né? Lleva tu lente, põe em tus ojos e leia. Vamos lá, do versículo 18 ao 20, olha o que Paulo faz com Timóteo, responsabiliza. Leiam vocês o 18, eu leio o 19 e nós vamos ler o 20 juntos. Vai lá. Não amarela não, Timóteo, é isso que ele está falando. Mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, é o que Paulo vai dizendo, alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Vamos juntos? Entre estes estão Alexandre, os quais entreguei a Satanás. Olha só que Paulo dá o endereço do Facebook dos meninos. O Paulo denuncia o canal do YouTube dos meninos. O Paulo dá nome. Paulo está dizendo para Timóteo de sua responsabilidade como um pastor diante de falsos pastores. Dá uma olhada comigo, por favor, também, no capítulo 3, versículo 14. Olha aí, olha o que ele diz: escrevo essas coisas a você, esperando em vê-lo em breve, mas se eu demorar,
você saberá como se deve proceder. Onde? Que é o quê? E o que é a igreja do Deus vivo? Coluna. Então não cabe mentira. Então não cabe falsidade. Existe, mas não cabe. O que suporta a igreja de Deus, a coluna que sustenta a igreja de Deus, é a verdade. É a verdade. E não a mentira, não o engano, não a falsidade. Mas nós vemos que Paulo segue responsabilizando Timóteo, e se você olhar do capítulo 2, versículo 8, ele fala como é que Timóteo tem que olhar para os homens. Do capítulo 2, versículo 9 em diante, como é que Timóteo trata com as mulheres. E se você seguir lendo, ele vai falando, olha Timóteo, como você tem que lidar com os mais velhos, com os presbíteros, os líderes da igreja, os diáconos. E aí no capítulo 6, no versículo 1, Paulo fala da classe que seria a classe mais baixa daqueles dias. Como é que Timóteo tinha que orientar os escravos? Como era o proceder dos escravos? Como tinha que ser? E Paulo termina dizendo assim, capítulo 6, versículo 2, olha o finalzinho. Ele diz assim, ensine e recomende essas coisas. E aí parece que Paulo está defendendo os ricos, os poderosos. Mas se você olhar aí na sua Bíblia, aperta a sua Bíblia aí, ou vira a folha da sua Bíblia, no 17, olha para quem também Paulo diz que Timóteo deve falar. Timóteo tem que ensinar. Quem são eles, irmãos? Leiam vocês. Exorte-os. Mas em tudo proporciona ricamente, para o nosso prazer. O rico tem que saber que o dinheiro dele não significa nada. Na verdade, o dinheiro dele só ganha significado quando ele ficar rico de fazer boas coisas com o seu dinheiro. Porque se ele fizer coisas erradas, se ele for orgulhoso por causa da sua conta bancária, do seu automóvel, da sua casa de luxo ou sua piscina olímpica, isso não vale de nada. E Timóteo tem que pastorear ricos e pobres. Essa é a vida do pastor, irmão. Um dia, na periferia, amassando barro, graças a Deus pelo 4x4. Agora o pastor pode subir qualquer morro, irmão. Não é bênção? Não é, pastor Mauri? A gente pode amassar o barro e se uma roda prende, a outra solta e nós vamos embora. A coisa é boa. Essa é a vida do pastor. Mas tem dia que a gente tem que lavar o carro. Para entrar em alguns lugares você tem que lavar o carro. Passa o pretinho, senão o porteiro olha assim e fala, vai embora, isso aqui não é para você entrar aqui não. Mas o pastor, ele está nos extremos, é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. O pastor precisa lidar com todo tipo de pessoa, e o pastor tem uma mensagem. Paulo vai chamar Timóteo algumas vezes, como você viu, logo no versículo 1, quando ele responsabiliza Timóteo. Timóteo está um pouco desanimado, porque Éfeso é uma cidade difícil, uma cidade rica, mas também é uma cidade idólatra. É uma cidade como São Paulo, pessoas de todos os lados iam para lá, era a quarta cidade mais importante desse momento histórico aqui. Ou seja, o império greco-romano, os romanos eles tinham em Éfeso uma das cidades modelo. Éfeso tinha um grande lugar, ali como um auditório, um anfiteatro ali. Alguns especialistas dizem que cabia até 30.000 pessoas naquele teatro ali, a céu aberto. Imagina, era quase um Palestra Itália. Ô, glória! Ou Itaquerão, vai, nós estamos na ZL, né? Vamos ajudar os irmãos, né? Ou Itaquerão também, não tem problema não. Olha lá o Juninho dando glória a Deus ali, ó. Irmão, Éfeso era uma cidade importante, uma cidade grande. Se você lê Atos dos Apóstolos, o que é importante demais você ler para entender melhor sobre a cultura dessa cidade, especialmente na terceira viagem missionária de Paulo, do capítulo 19 ali em diante, Paulo já tinha passado em Éfeso, no final da sua segunda viagem. E aí Paulo foi lá botar mel na chupeta das crianças. Paulo passou lá com um casal abençoado, Priscila e Áquila, e Paulo falou com algumas pessoas a respeito de Jesus, em Éfeso. E aí o povo fala assim, ô Paulo, fica aqui Paulo, a gente quer ouvir mais Paulo. E Paulo fala, não, eu preciso ir para Jerusalém. E ele vai, mas ele passa
na sua terceira viagem missionária, ele vai para Éfeso e fica ali, trabalha ali. Paulo ama Éfeso e começa a anunciar o evangelho na sinagoga, e daqui a pouco os judeus começam a desprezar Paulo, zombar de Paulo, né? Tirar o sarro de um rabino que se converteu ao cristianismo. E aí Paulo fala assim: é assim, menino? Legal, fica aí então, eu vou para os gentios. E ele vai embora. E ele começa a anunciar o evangelho. Paulo, não sei se ele aluga, se ele compra um espaço, o que ele faz? Em espanhol chama anticrético, é você comprar um espaço por alguns anos, porque ele ficou lá mais de 2 anos. E a Bíblia diz que ele foi para uma escola chamada Escola de Tirano, e Paulo anunciava o evangelho ali, irmão. Deus começou a abençoar a palavra de Paulo, o que ele transmitiu ao povo, o coração do povo começou a arder, de tal maneira o fogo do Espírito tomou conta da vida dos homens, das mulheres, dos jovens, de tal maneira que eles botaram fogo em livros de magia. A Bíblia diz que os homens daquela cidade eram idólatras, pagãos, ali era o lugar do grande templo de Diana, dos Efésios, ou de Ártemis para os gregos, e a Bíblia diz que aqueles homens, envergonhados e também encorajados pelo evangelho, pegaram seus materiais, idólatras, livro, irmão, não era como hoje não, que você vai ali na esquina ali, você vê um livro que você gosta, você paga R$20, R$15, R$50, R$100, naquela época ter um livro era coisa para, irmão, era coisa para quem tinha muito dinheiro. E a Bíblia diz que eles queimaram mais de 50 mil pesos de prata, ou seja, isso é muito dinheiro. Alguns falam de 50 mil denários, ou 50 mil dias de trabalho. Faz aí 50 mil vezes 100 reais. Quanto que dá? Você que é bom de matemática, quanto é que dá? Os homens queimaram isso, prenderam fogo. A graça de Deus começou a se espalhar em Éfeso. E a Bíblia diz que a Ásia Menor foi alcançada através do ministério da igreja de Éfeso. Uma igreja abençoada, uma igreja viva, tipo a Penha, a igreja em La Roca. Irmão, Deus começou a fazer milagres. Mas aí até que um homem chamado Demétrio falou assim: rapaz, isso aqui não está bom não. Esse tal de Paulo aí está roubando o nosso ganha-pão aqui. E aí ele junta o sindicato lá, dos homens, dos produtores de estatuetas de Diana, e a confusão é armada. Paulo quer enfrentar, a igreja não deixa, e Paulo tem que ir embora. Essa é a igreja que Paulo amou demais. Quando Paulo volta para Jerusalém, no final da sua viagem, Paulo para em Mileto, irmãos. Atos capítulo 20. Está aqui comigo, irmão? Amém? Atos capítulo quanto mesmo? Capítulo 20, tá bom. Paulo chama os presbíteros, irmão. Paulo não pode voltar em Éfeso, olha que coisa. Você começa um trabalho, Deus abençoa, multiplica, cresce a igreja, a palavra de Deus se espalha poderosamente, vira uma base missionária, e obreiros vêm fazer treinamento, plantadores de igreja, revitalizadores, e Deus fazendo um mover maravilhoso, e Paulo não pode voltar em Éfeso. No capítulo 20 vem os presbíteros, dos capítulos mais tocantes, você já leu Atos 20? Mais tocantes da palavra de Deus. Um pastor que não pode voltar a ver suas ovelhas. Ô irmão, o pastor Amaury é testemunha aqui. Você sabe que é a coisa mais triste para um pastor não poder ver o rosto das ovelhas dele? A gente vinha aqui na época da pandemia, eu, pastor Amaury, pastor Juliano, os meninos do louvor. Ô irmãos, a gente ministrava aqui o louvor, a palavra, as orações, não tinha um crente sentado aí. O pessoal lá da técnica, os meninos tudo trabalhando, e a gente não via a igreja. Que dor, irmão, no coração do pastor. Mas graças a Deus, Deus trouxe você de volta, estou vendo o seu rosto, coisa boa. Tem uns que a gente vê até demais e fala: não, irmão, vai para sua casa, pode dormir, está tarde, deixa o pastor descansar. Agora, irmãos, Paulo não podia voltar para Éfeso, e Paulo chama os presbíteros em Mileto, próximo de Éfeso, e Paulo fala assim: olha, agora eu vou responsabilizar vocês. Vocês vão cuidar, vocês viram meu testemunho, como eu sofri, como eu chorei, como eu fui de casa em casa, eu anunciei a palavra publicamente, mas eu fui de casa em casa, montamos os pequenos grupos, nós trabalhamos juntos, vocês viram as minhas lágrimas, vocês viram as armadilhas que os judeus faziam, mas agora vocês não vão ver mais o meu rosto,
A Bíblia diz que Paulo falou isso para os presbíteros, os líderes da igreja. E Paulo fala assim: olha, mas vocês se cuidem bem, porque na minha ausência, lobos vorazes virão e eles vão tentar arrebentar com o rebanho, eles vão tentar quebrar os ossos das ovelhas, eles vão querer a lã das ovelhas e eles não vão querer saber do valor da ovelha. São falsos mestres, eles vão entrar, então vocês têm que cuidar. A Bíblia diz que eles se ajoelham na praia, irmãos, e a lágrima corre solta. Eles estão diante do mar e as lágrimas jorrando em direção ao mar. Lágrimas dos presbíteros, das ovelhas de Paulo, lágrimas de Paulo, tocante. Passa-se o tempo. Paulo diz aqui a Timóteo, voltando para a nossa carta, ele diz assim: foi por isso que eu deixei você em Éfeso. Em um desses momentos, Paulo deixou também Timóteo para ser pastor. Timóteo é jovem. Aí algumas pessoas leem a carta, 1ª, 2ª Timóteo, e dizem: mas bom, pastor Tom, isso não é para mim, né? Posso até tirar um cochilo aqui no Conexão, porque já que é para pastor, eu não sou pastor, na IPB não tem pastora, então não é para mim, né? Eu vou dormir. Não, irmãos, Paulo é pastor, Timóteo é ovelha de Paulo. E o assunto aqui é sobre ovelhas. O cuidado de Paulo aqui é com ovelhas. Então a palavra de Deus é para mim, é para você. A palavra é para nós. E Paulo quer que Timóteo, que é sua ovelha e também é pastor, em Éfeso, que Timóteo abra os olhos. E ao mesmo tempo que Timóteo abra os olhos das ovelhas. Cuidado, isso aí é uma presa, está escondido. Cuidado, isso aí não é lã não. Isso aí é falso, é fake. E, irmãos, nesse contexto, diante dessa visão do amor de Paulo com Éfeso, com essa cidade, com a igreja em Éfeso, o amor de Paulo com seu filho Timóteo, o amor de Paulo com a liderança, o amor de Paulo com o servo e a serva de Deus que estava em Éfeso, por isso ele escreve a carta. Isso é uma carta para nós, é uma carta para os nossos dias, você quer ver? Vamos comigo? Primeira coisa que Paulo faz para denunciar os falsos pastores, os falsos mestres para Timóteo. Paulo diz o seguinte: Timóteo, fique esperto em Éfeso, porque o ensino desses falsos não é ensino cristão. Primeira coisa que Paulo faz questão de falar, e se você voltar, por favor, capítulo 1, volta lá, capítulo 1, versículo 4, aperta aí, irmão, ó, o dedo está bom ainda ou não? Vira aí, irmão, molha o dedo se quiser também. Vira a página da sua Bíblia, capítulo 1, versículo 4, olha o que diz: nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Antes, no versículo 3, ele já diz assim: eu deixei você em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem o quê? Outra doutrina. E aí ele continua: nem se ocupem com fábulas e genealogias. Vai lá no capítulo 6, volta lá. Capítulo 6, no versículo 3. O ensino deles não é cristão, não é um ensino cristão. Olha o que ele diz: se alguém ensina o quê, irmãos? Outra coisa. Héteros, didascalia, do ensino. Eles ensinam outra coisa, é outro ensino. Então Paulo está dizendo: Timóteo, primeira coisa, escuta, avalia, analise e tire suas conclusões, Timóteo. Porque Paulo fala da educação bíblica de Timóteo, Paulo fala da unção que foi derramada do Senhor na vida de Timóteo, quem que Deus usou para ungí-lo, para enviá-lo. E Paulo já diz: eu te responsabilizei, Timóteo, mas você tem que ficar esperto. Os falsos pastores não têm ensino cristão, é hétero, ou seja, é outro ensino. E aí, meu irmão, a questão de Paulo com esses homens aqui, ele diz assim: se alguém ensina outra doutrina, é um ensino falso. Irmão, não tem meio cristianismo. Tem algumas pessoas que falam assim: eu amo o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, pastor, não dá não. Paulo está falando com Timóteo a respeito do Antigo Testamento, irmão, porque o Novo Testamento está sendo escrito, a carta faz parte do Novo Testamento.
Presta atenção, Paulo está dizendo assim: Timóteo, fique esperto, porque o ensino deles não é cristão. Essa é a primeira coisa que Paulo mostra a Timóteo, logo na abertura da carta. Aqui o capítulo 6 é o fechamento da carta, e a preocupação de Paulo não mudou. Timóteo, fica esperto, meu filho, abre o olho, avalia aí quem está falando, o que fala, por que fala, como fala. E o que é isso? Qual é o ensino? A suma de tudo isso, o que sobra, Timóteo? É falso ensino. Eu acho interessante que quando ele fala dos falsos mestres, ele dá o nome, Himeneu e Alexandre. Você sabe que tem crente hoje que fala: ai pastor, mas a gente não pode julgar, né? Como assim, irmão? Quem falou que a igreja de Cristo não pode julgar? Aí o crente abre lá, Mateus capítulo 7, versículo 1, pastor. Não julgueis para que não sejais julgado. Ô irmão, então Jesus errou em Mateus 18? Porque Jesus disse que a igreja deveria avaliar, a igreja deveria corrigir os que estão errados. E se a igreja não puder avaliar o mundo, irmão, o mundo vai avaliar a igreja, e a avaliação é terrível. É claro que nós devemos avaliar, devemos ouvir tudo e reter o que é bom. O que não é bom é lixo, irmão, não presta. E olha só, Paulo está dizendo: os falsos mestres, eles têm um ensino, mas não é cristão. O ensino deles é falso. Por que é falso? E ele vai dizer assim: Timóteo, meu filho, olha para Himeneu e olha para Alexandre. Eles são exemplos de falsos mestres. Eles são exemplo de enganadores. São exemplos. E esses homens provavelmente estavam dentro da igreja, porque antes Himeneu e Alexandre foi companheiro também de Paulo. Foram também missionários, irmãos. Participaram das viagens. Ouviram o evangelho também. Mas agora eles querem falar de outro evangelho. Se você lembrar, quando Paulo escreve aos irmãos da Galácia, no capítulo 1, versículo 8, é exatamente, ele diz assim: presta atenção, meu irmão, minha irmã, ainda que nós, ele está falando dele e do colegiado apostólico, Pedro, Tiago, João, está falando desses homens, de Timóteo, está falando de fugiu o nome aqui agora, ó, Tito, o outro filho dele, Tito. Se nós viermos diante de vocês e falarmos outro evangelho, ou ainda que um anjo com asas bem grandes, que voa aqui, que paira, né? Se ele falar outra coisa que não seja o evangelho de Cristo, que seja ele maldito. Você, irmão, maldito para você hoje é uma coisa assim: maldito. Maldito na época do Novo Testamento é alguém que você não pode aproximar, é alguém que você não pode ouvir, é alguém que você tem que ficar longe, porque é maldito, é amaldiçoado. E agora aqui Paulo está dizendo: Timóteo, é outro ensino, é outra doutrina, não é o evangelho, é falso. E olha o exemplo desses homens. Se cuida da igreja, protege a igreja. E aí no capítulo 1, versículo 4, ele fala qual ensino é esse. Que tipo de ensino falso? Porque falso é muito genérico, falso é muita coisa. Sabe o que é falso? Fábulas. O que é fábula, pastor? Fábula é uma historinha que um adulto conta para enganar uma criança. É quando a criança chega: papai, me conta uma história. Que história, meu Deus, que história, não sei que história. E agora que eu vou contar? Para mim não correr esse risco, eu já conto a narrativa bíblica para a Luísa logo, porque aí eu lembro de onde a gente parou e pega dali no outro dia. Mas a gente fica pensando: eu vou criar, então tá bom, meu filho. Tinha um lago, tinha um rapaz de óculos, barbudo, sentado na beirada, calvinista. Ele estava com uma vara ali. Vocês estão vendo o lago, irmãos? E aí ele está sentado ali, o dia está muito quente, então tem um Gatorade, porque Coca-Cola tem que tomar cuidado, né? Tem um Gatorade ali, e ele toma um golinho do Gatorade e o peixe puxa a vara. Aí a criança para assim, ficou: e o que aconteceu depois? E aí, caiu na água, não é assim? Isso é uma história, é uma historinha, é uma fábula, é uma fantasia. E Paulo está dizendo: Timóteo, cuidado, porque eles contam historinhas, contam ficções da mente humana, da razão, são historinhas para enganar, para ludibriar. Eles contam lendas judaicas. Nessa época, muitos documentos judaicos antigos, de rabinos antigos, circulavam sobre anjos, sobre demônios, e mito atrás de mito. E eles falavam dessa mitologia judaica aí para o povo.
Paulo diz assim, cuidado, é história fiada, isso aí não serve de nada. Além de fábulas, eles ensinavam tradições. A preocupação do ensino deles não tinha nada a ver com Cristo, nada a ver com Deus. A preocupação deles era a tradição. Por isso que Paulo fala aqui de genealogias. Eles estão preocupados com a tradição deles, a riqueza do hebraico, do aramaico. Estão preocupados com as regras da Torá que eles criaram. Eles estão preocupados com o tipo de roupa que se veste. Eles estão preocupados com essas coisas. São tradições que foram sendo criadas de Moisés para frente. Tradições, por exemplo, como o voto, o Corbã. E Marcos fala sobre o Corbã. O que é o Corbã? Uma tradição criada por eles. Corbã era assim, honra teu pai e tua mãe, não é? Não é o mandamento, não é esse? Mas eles diziam assim, não, eu não posso honrar meu pai e minha mãe não, porque o dinheirinho que eu ia ajudar minha mãe a comprar um medicamento, eu fiz um voto ao Senhor, Corbã. O meu dinheiro agora é santo, mãe, eu não posso te ajudar. Pai, você estava precisando de alguma coisa? Mas olha, eu até tenho aqui R$100, mas pai, eu fiz um voto com Deus, e eu não posso te ajudar não, pai. Pega emprestado aí com o vizinho, depois a gente vê. Eles tratavam as tradições com muito mais apego, muito mais afinco do que a própria palavra. E Jesus, claro, Jesus condena isso, mas eles ficam firmes ali. Não, a nossa tradição, a tradição de Moisés, é a tradição dos anciãos, e eles vão criando. Eles buscam isso. Então é um falso ensino. É uma fábula, irmão. Você não pode acreditar. É uma tradição. Não é a Escritura. Não é a vontade de Deus. Não é a palavra de Deus. A cor da roupa, a cor do cabelo, o tamanho do cabelo, o tipo de maquiagem, o tipo de sapato. Ah, se é alto, se é baixo, a calça menos apertada, a calça mais apertada. Tem uns pastores que já não estão nem aí mais, já usa a calça aqui, parece que vai até rasgar o negócio. Não está nem ligando mais para a tradição. Mas, irmãos, nessa época aqui, a tradição falava alto, e Paulo está dizendo, Timóteo, cuidado, não é cristão o ensino deles. É um ensino falso, é um ensino que é fumaça, não vale de nada. É tradicional, mas não é espiritual. É tradicional, mas não é o Evangelho. É bonito de passar de pai para filho, humanamente falando, filosoficamente falando, faz sentido, mas não é o Evangelho. É outra coisa. É outro ensino. Além de ser falso o ensino, é um ensino contrário. É o ensino do inimigo. Olha aí comigo, vai lá, capítulo 6. Vamos lá, capítulo 6, versículo 3. É outra doutrina. Mas sabe por quê? Porque eles se acham melhores que Cristo. Olha só, Paulo diz assim, e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, o cabra é tão bom que ele acha que o que Jesus falou não vale, mas o que ele está falando agora vale. Ele não concorda com as sãs palavras de quem, irmão? Olha, se fosse de Paulo, tudo bem. Se é de Timóteo, é jovem, é inexperiente, está no caminho da maturidade, pode discordar. Se sou eu, você pode discordar. Mas Paulo está dizendo, Timóteo, é um ensino falso, é um ensino da tradição, é um ensino do engano, mas não é só porque o rapaz não foi para o seminário. A gente fala assim, não, mas isso é preconceito, porque ele não foi para o seminário, porque ele não fez homilética, hermenêutica, não estudou grego e hebraico, não é isso não, irmão. Paulo está dizendo, Timóteo, o problema deles não é a exegese, o problema deles não é o estudo bíblico, o problema deles não é o conhecimento, o problema deles é que eles são inimigos, eles são contra o ensino de Cristo. Não é só falso, é um ensino contrário, não é um acidente, é planejado, é premeditado. Os judeus fizeram pactos, irmãos, depois da ressurreição de Jesus. Olha Mateus, o final do evangelho de Mateus, eles fizeram um pacto, eles deram dinheiro para os guardas, para eles espalharem pelas ruas, dizer assim, não ressuscitou não, Benê, você acredita isso? Ressurreição. Ah, você tem que ser muito bobo, né? Eu estava lá, eu era um dos guardas, eu estava na esquerda, meu amigo estava na direita, e a gente viu, e não saiu ninguém da pedra, não teve pedra que rolou coisa nenhuma, porque o bolso deles estava cheio de dinheiro, eles foram subornados.
Eles são inimigos. Eles são inimigos do ensino de Cristo. Não é um acidente, não é uma falta de conhecimento, não é falta de maturidade, não. Eles são inimigos, Paulo está dizendo isso. Se você prestar atenção, olha aí capítulo 4, versículo 3. Senão você acha que eu estou falando o que não está aqui, né? Olha o que eles proíbem, irmãos. Leiam vocês, capítulo 4, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Pode ler. Quantos conhecem o quê? A verdade. Meu irmão, se não conhecer a verdade, querido, o ensino dos inimigos do Evangelho vai fazer bem para o seu coração. Olha aí. Amado irmão, presta atenção. Olha o que eles proíbem. Eles proíbem o casamento. Ô irmão, quem criou o casamento? O mundo. Crescei e multiplicai-vos. Meus irmãos, mas eles são contra, eles proíbem o que Deus abençoou, o que Deus criou. Você está entendendo, meu irmão, minha irmã? Eles são inimigos do Evangelho. O seu ensino não é cristão, é anticristão. Eles exigem abstinência de alimento. Ô, meu irmão, Jesus falando com os meninos, lá em Marcos 7. Por que seus discípulos comem com a mão suja, comem não sei o quê, deixa de comer não sei o que lá, e vocês são assim, assados? Jesus fala, não, vocês estão equivocados. O problema não é o que entra, o problema é o que sai. O problema não está na comida, o problema não está no que você está compartilhando com alguém, o problema não é o arroz, não é o feijão, não é a picanha, nem é a gordura, o problema é o que está na alma do homem, o problema é a sujeira do pecador, a sujeira do coração, é isso que mata, é isso que destrói, é isso que corrói, não é o alimento. Gênesis 1:31, Deus olhou para a criação e disse, olhou para tudo, e ele não falou assim, aqui tem que ser diet. Não falou, irmão. Por mais que eu tente me cuidar, mas Deus não falou que tinha que ser diet. Era tudo muito bom. Tudo muito bom. O problema foi o pecado que entrou no mundo. O pecado não te deixa comer direito. Você não tem controle. Ou come muito ou não come nada. Eu vou fazer um regime do limão, pastor. Meu irmão, você quer virar uma limonada? Vai na bênção. Eu não vou fazer esse regime aí, não. Tudo que Deus criou é bom, e Jesus diz isso. O problema não é o que se come, o problema é o que alimenta a alma, o coração. Muito bem, mas eles são contrários. Eles proíbem o casamento, alimentos. E aí eu acho interessante, capítulo 6, versículo 4, olha a palavra que está aí. São infatuados. O que é infatuado, né? O que é infatuado? Esse é o segundo ponto aqui para nós. Primeiro, que o ensino deles não é cristão. Você já entendeu, irmão? Entendeu que não é cristão? É falso e é oposição ao ensino verdadeiro. Segundo, os desejos deles não são cristãos. Os desejos desses mestres não são desejos piedosos, não são desejos santos. Eles não estão importando com o que é de Deus. Eles são infatuados. O que é infatuado, pastor? Infatuado é alguém orgulhoso. Então ele faz tudo para, eita, como eu sou santo, glória a Deus, meu irmão. Baixa a cabeça aí, Satanás, vou expulsar agora. Dá o seu nome, CPF, RG. Vai botar o Satanás no Procon, alguma coisa assim, irmão. Mas eles são orgulhosos, eles são vaidosos. Eles têm que usar roupa diferente, eles têm que ter um penteado diferente, tem que descer na cordinha para pregar. Já viu isso daí ou não? Meu irmão, eles são vaidosos, os desejos não são piedosos, eles são infatuados. No grego eu acho bem interessante essa palavra, que é orgulhoso, arrogante, é aquele que sobe, a escada dele é a mais alta de todas, a mais bonita de todas, e ele é assim. Está acima de todo mundo aqui é pecador, ele é o santo, santo, santo. Amados irmãos, no grego infatuado é interessante, o desdobramento do orgulho é alguém que tem a mente cheia de fumaça. Fumaça, olha que interessante. O ensino deles não é cristão, joia. Então o que acontece?
os desejos deles não são cristãos. A vontade deles, os sonhos deles, os planos deles, meus irmãos, não é cristão. É fumaça. Eles são infatuados, são orgulhosos e o orgulho deles é imbecil, porque é fumaça. E o vento sopra a fumacinha deles, ó, e vai tudo embora. E quem estiver com eles vai junto. Fumaça. O que você faz com fumaça? Vai guardar a fumaça? Então alguém que tem desejos de fumaça são pessoas infiéis, são pessoas que querem ajuntar, enxugar gelo, quer te ensinar a enxugar gelo, quer que você passe a vida inteira enxugando gelo, gelo não acaba, e você enxuga no frio, enxuga no calor, e não muda nada a sua vida. Essa é a questão de Paulo. Você vai aproveitar o quê? De alguém que tem um ensino não cristão? Não, pastor, é que tem umas coisinhas boas lá na igreja dele, pastor. Ah, irmão, é mesmo. Paulo está dizendo que é fumaça. É fumaça, irmão. Fumaça. E olha que interessante. Além de ser fumaça, não presta para nada, vai embora. Eles têm uma mania. Eles são briguentos, irmãos. O desejo deles é, ó, parece que aquele pastor que o irmão entra, pastor, eu queria perguntar uma coisa, não pergunta não, senão agora você vai levar um de esquerda, agora eu vou te dar um de... Não tem gente que é assim, irmão. Eles gostam de briga. Olha Paulo dizendo, não sou eu não, 1 Timóteo 6,4, olha o que eles fazem. Eles são orgulhosos, eles não entendem nada porque é fumaça, vai embora, eles não sabem de onde está vindo, para onde vai ir. Então olha só o que Paulo diz, mas tem um desejo doentio. Por quê, irmãos? O que eles gostam? Eu gosto de pegar o livro de teologia desse tamanho aqui, ó, tacar na cabeça dos outros. Gosto de brigar. O negócio deles é o ringue, é o MMA da fé, é o octógono, é o UFC. É aquele homem que baba para brigar, mostrar que ele sabe mais, aí ele grita com os outros, bate, xinga de tudo quanto é nome. Por quê? Porque ele não tem desejo cristão. Não é piedade. Parece, mas não é. Ah, é que ele é zeloso, pastor. Não é não. O zelo é diferente. Não, é que ele só fala a verdade, pastor. Sabe o que a Bíblia diz, irmão? Que se a gente não falar a verdade em amor, nós estamos em pecado. O próprio Paulo fala isso. A verdade sem amor é você usar a arma, né? Na guerra, para matar o seu amigo que está do seu lado. Isso é verdade sem amor. Não, é que eu falo mesmo, pastor, eu sou estourado. Misericórdia. Que desejo é esse? Eles conseguiam, Paulo diz assim que eles conseguiam, eles tinham essa mente maligna, além de querer brigar o tempo todo, eles tinham uma mente pervertida, maligna. A mente maligna aqui, no grego, a ideia é de corrupção, é uma mente que distorce a conduta. Sabe alguém que pega uma coisa boa, você faz aquele prato maravilhoso, imagina aí comigo, irmão, mas não fica com fome ainda não, vai ter mais 5 minutos aqui de sermão, mas imagina um prato que você gosta, e você está chegando na sua casa e alguém já vem com aquele prato. E você fala, meu Deus, o que eu fiz para merecer essa bênção? O que eu fiz para merecer essa bênção? E você pega aquele prato maravilhoso. É como alguém que pega esse prato maravilhoso e coloca veneno, irmãos. Eles são doentes. Eles querem transformar as coisas boas. E eles pegam o que é bom e transformam em algo ruim. Eles pegam o que deve ser piedade, o que deve ser sinceridade, santidade, e eles transformam em algo terrível, corrosivo. Meus amados irmãos, eles não se importam em pegar o que é bom e transformar em algo ruim, não. Eles vão além. Olha o que Paulo diz aí, versículo 5. Supondo que a piedade é fonte de lucro, o que interessa para eles é o poder, é o sucesso, é a fama, é o dinheiro. Eles não se importam com ninguém. Eles veem números. E quando alguém entra para o momento do ensino bíblico, para o momento do discipulado, da escola bíblica dominical, eles olham assim, daqui vai sair R$100 hoje, daqui vai sair milão. Seu sacrifício hoje você vai deixar aqui, ó, milão. Se tiver, não tem 1.000 não, metade da fé já vale, traz 500. Não tem 500 não, vai 1/4 então, põe aqui 1/4 da sua fé, Deus vai ter misericórdia de você também. Agora se é miserável, traz 50. Eu já ouvi isso aí, irmão. Eu já ouvi isso daí.
Esses homens são avarentos. Eles são avarentos, eles são gananciosos, eles querem usar a palavra para ganhar dinheiro, eles querem usar a boa fé das pessoas, e a boa fé do ser humano não é boa, viu, irmão? Não é boa. A fé que é boa mesmo vem do alto, é dádiva de Deus. Mas sabe aquela boa fé humana? A pessoa fala, não, mas ele é bonzinho, pastor, mas ele foi lá em casa, pastor, ele orou lá com a gente, pastor, ele, olha, outro dia ele me deu um pacote de salgadinho. Irmão, vai custar caro esse salgadinho aí, viu? Salgadinho aí vai valer grana, meu irmão. Esse salgadinho vai sair salgado. Eles são interesseiros. Eles olham pessoas como fonte de renda. Irmão, a Bíblia diz que digno é o trabalhador do seu salário. Nós vivemos na obra de Deus, trabalhamos. Mas, irmão, eu não preciso comprar uma BMW. Eu não preciso ter uma mansão. E se eu tiver uma BMW ainda está bom, mas e os que têm 10 BMWs? E os que fazem coleção de Jaguar, de jatinho, de milhões? Fonte de renda ilícita. Roubam o povo de Deus, são avarentos, são loucos por dinheiro, eles querem enriquecer e empobrecer as pessoas, eles são tiranos, eles são como Fidel Castro, eles são como aqueles homens da Coreia do Norte, que tomam toda a riqueza do povo, que sentam em cadeira de ouro, eles pegam o dinheiro do povo, pegam a comida do povo, e o povo morre de fome, o povo morre na pobreza, e ele no bem-estar, ele vai comer na Europa, enquanto a sua Venezuela está acabada, está destruída. Assim são esses homens. São avarentos. Eles não se importam com ninguém. Não se preocupam com você, com a sua casa, com a sua família, nada disso. Eles querem seu dinheiro. Amados irmãos, tem muito ensino nesse capítulo. Mas duas coisas eu queria que você guardasse no seu coração. Para você desmascarar um falso pastor, você precisa dessas duas coisas. Você precisa primeiro avaliar qual é o tipo de ensino que ele está dando a você. É verdadeiro? Anda junto com o que Cristo disse? Está na mesma direção? Então, ótimo. Agora não é. Ele é opositor. Não, com Cristo aqui, Cristo fez isso, mas eu não concordo. Tem pastor que não concorda com Jesus hoje, irmão. Tem. Outro dia eu estava vendo um de quipazinho, Amori. Quipazinho, talite. Sabe o que é o talite? É aquele lencinho que joga aqui, o cachecol, santo cachecol. Tem uns hebreus aí no nosso meio. E o homem falou assim, irmão, seguinte, outro dia eu fui expulsar um demônio. E o diabão, brigando, não queria sair não, jogou a mulher para lá, para cá e tudo. E eu falei em nome de Jesus e não saía. E eu bati o pé em nome de Jesus e pus a mão. E o Satanás não saía, irmão. Irmão, aí eu fiquei com raiva. Olha, ele ficou com raiva. Aí eu fiquei com raiva, irmão. Quando eu fiquei com raiva, você vai ver, diabão. Agora, o diabo é o seguinte, ou você sai agora ou o negócio vai ficar feio. O diabo saiu, olha. Ele é mais forte que Jesus. Ele pode se opor a Jesus e ele pode ensinar o contrário de Jesus. Irmãos, nós não estamos longe disso não, irmãos. Você tem que avaliar, o seu ensino é cristão? O seu desejo é cristão? Estamos terminando, irmãos. 1979. Um homem chamado Jim Jones, final da década de 50 para 60, abriu um lugar chamado Templo de Deus nos Estados Unidos. Era aquele momento da revolução social, né? O pessoal, os hippies, a maconha, aquele negócio todo, a liberdade. E ele aproveitou a onda. Ele abriu uma igreja que não tinha ensino cristão, mas tinha um ensino marxista, bom, um ensino comunitário, um ensino que todo mundo, temente a Deus, ia dar dinheiro para todo mundo ia distribuir igualzinho, o que trabalha mais, o que trabalha menos, ia ter tudo igual, ninguém ia ser diferente de ninguém, porque afinal de contas todos nós somos filhos de Deus, né? Filho do mesmo pai, tem que ter a mesma roupa, mesmo terno, mesma camisa, tudo igualzinho, irmão. E a gente foi gostando daquilo. E ele foi reunindo pessoas, e centenas de pessoas. E as pessoas foram gostando. Não, porque nós vamos plantar, nós vamos ter um lugar só nosso, o céu vai vir para a terra, nós vamos morar juntos, nós vamos cuidar uns dos filhos dos outros. E o discurso totalmente anticristo, totalmente não cristão. E o desejo não cristão também.
na década de 70, 77, 78, por ali, se não me falha a memória, ele conseguiu. Ele juntou quase 1.000 pessoas, pegou essas pessoas, veio para as Guianas, para a floresta, comprou uma terra lá, grande terra, lugar bonito, natureza, juntou as pessoas, começaram a construir suas casas, plantar suas coisas, tudo parecia estar indo bem. Até que em 1978 alguém fez uma denúncia de que tinha coisas estranhas acontecendo naquele acampamento, e a pessoa que foi ver foi assassinada, não conseguiu voltar para os Estados Unidos. Um ano depois, 1979, 35 pessoas aproximadamente saiu daquele lugar, foi para a cidade mais próxima, buscar mantimentos, coisas necessárias, mas 917 não. Sabe o que ele fez, irmãos? Ele assassinou quem não quis se suicidar com ele. Ele matou crianças, ele matou jovens, ele matou adultos, idosos, ele matou pessoas de todas as idades. Os que não quiseram ir com ele para o tal lugar onde ele ia, antes dele se matar, ele matou essas pessoas. Amados, esse é o fim de alguém que segue um falso mestre. Esse é o fim da vida de alguém que vai atrás de ensino não cristão. Pode até ser um discurso bonito, parece bonito, pode até parecer um discurso moderno, um discurso acessível, mas não é o Evangelho. Se não é o Evangelho, foge de lá, corre de lá, se afasta, porque é um lobo e vai te devorar. O ensino não cristão leva a práticas não cristãs. É um desejo não cristão. Isso ficou muito claro nesse terrível, terrível desfecho nas Guianas. Agora, irmãos, coisa muito pior tem acontecido ao largo dos anos. E a preocupação de Paulo é a nossa preocupação também, meu irmão. A preocupação de Paulo é mostrar para você quem é o verdadeiro. Porque os falsos estão aí em todo o tempo. Você sabe quem é o verdadeiro? O verdadeiro é aquele que traz palavras de vida para você. E ele diz em João 6,63, as palavras que eu vos dou são palavras de vida, de vida. O ladrão, ele vem para roubar, para matar, para destruir, mas o verdadeiro pastor, Jesus Cristo de Nazaré, ele veio para dar vida, e vida em abundância para você. Ele não veio roubar nada de você, ele não tem interesse no seu dinheiro, ele quer o seu coração, ele quer a sua alma, ele quer a sua devoção, ele quer você, meu irmão, e não o que você possui. Porque tudo que nós temos vem das mãos dele e para a glória dele. Ele é nosso pastor. O pastor não mata a ovelha. O pastor não odeia a ovelha. O pastor não quer brigar com a ovelha. O pastor não quer destruir, desmantelar o coração, a alma de uma ovelha. O pastor, João 15, capítulo 15, versículo 13. O pastor dá vida, dá toda a sua vida, todo o seu sangue, toda a sua força, todo o seu vigor pelas suas ovelhas. O pastor não rouba as ovelhas, o pastor deixa a sua glória, o pastor deixa o que é mais precioso na eternidade e vem para essa terra se fazer pobre, humilde, para pagar os seus e os meus pecados. Nós precisamos conhecer o verdadeiro pastor das nossas almas. Jesus Cristo, Ele nos ama, Ele cuida de nós, Ele fala conosco. Ouça o ensino dEle é verdadeiro, o ensino dEle é saudável, o ensino dEle é para hoje, é para amanhã e vai te levar para a vida eterna, querido. Vinde a mim, você que está cansado, olha o ensino do pastor. Você que está cansado, sobrecarregado, eu vou aliviar você. Aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde. Jesus não precisa fazer sucesso. Jesus não precisa de plataformas, de mídias sociais. Aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão achar descanso para a alma. Os outros são lobos. Aquele que não entra pela porta, aquele que não representa esse pastor, é falso, é perigoso, é ladrão, é assassino. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. O desejo do verdadeiro pastor, sabe qual é? Fica de pé. Você sabe qual é o verdadeiro desejo do pastor verdadeiro? O desejo dele é
naquele grande dia olhar para você e dizer assim: vinde bendito do meu Pai, vinde bendita do meu Pai, vem para o lugar que está preparado para você antes da fundação do mundo. Ah, como eu quero encontrar meu pastor. Todo pastor é ovelha, irmãos. Todo pastor é ovelha. Fique perto de ovelhas, fuja dos lobos. Fuja dos lobos. Ninguém é maior que Cristo, ninguém pode ser maior que Cristo na minha vida e na sua vida. Feche seus olhos. Senhor amado, tem misericórdia do seu rebanho. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor. Que é um falso pastor que traz um falso ensino, um ensino contrário à sua palavra, que tem desejos não cristãos. Meu Deus do céu, só pode produzir não cristãos, falsos discípulos. Então livra o teu povo desse caminho de desgraça, desse caminho de morte, desse caminho de condenação, desse caminho de ilusão, meu Deus. Livra, liberta, resgata o teu povo, as tuas ovelhas. Traz de volta, bom pastor. Traz de volta, bom pastor, as tuas ovelhas. Traz de volta, bom pastor. Ah, as tuas ovelhas, elas ouvem a tua voz, Jesus, e elas te conhecem. Que conheçamos ao Senhor mais e mais, para que quando o falso se aproximar, pelos seus frutos, pelas suas palavras, pela sua ganância, que possamos nos afastar, Senhor, e que possamos nos agarrar somente à tua verdade. Oh meu Deus, todo dia, toda manhã, toda tarde, toda noite, toda madrugada, na hora da aflição, buscar a tua face, buscar os pastores que são como o Senhor, que refletem a tua humildade, a tua misericórdia, o teu amor, que se preocupam com a verdadeira palavra, o verdadeiro ensino, Pai. Ajuda a tua igreja, Jesus querido. Fala no coração dessas tuas ovelhas que estão aqui, para que elas continuem a te ouvir mais, te amar mais, caminhar mais contigo, ainda que seja no vale da sombra da morte, ainda que seja no momento, Pai, de desilusão, Deus amado, ainda que seja no momento de desemprego. Ah, Senhor, aquele que tem o bom pastor não tem falta de nada, Senhor. Coloque o nosso coração nas tuas palavras. Põe o nosso coração, Senhor. Põe o nosso coração no teu ensino. Dá-nos desejo piedoso, desejo santo, desejo reto, de te ouvir e de glorificar o teu nome nessa terra. Sermos tua luz, sal do Senhor nessas trevas, nessa sujeira, nessa podridão. Levanta as tuas ovelhas para glorificar e honrar o teu nome. Levanta pastores fiéis, ó Deus. Levanta pastores verdadeiros, que são como Cristo, que tem dores de parto até ver a imagem e semelhança do Criador estampada no rosto das ovelhas. Oh Deus amado, guarda o teu povo e livra o teu povo desses malignos, endemoniados, perturbados. Te ensino que é pura fumaça, te ensino que não vale de nada na hora da luta e aflição. É como estar nu, é como estar desprotegido diante da guerra, da batalha. Mas revista-nos das tuas armaduras, Senhor. Guarda-nos e livra-nos desses mentirosos. Livra-nos desses desejos diabólicos que querem confundir o teu ensino, querem nos fazer desejar outro Salvador, outra vida que não é o Senhor. Livra a tua igreja, guarda e abençoe em nome de Jesus, amém.